Já parou para pensar no poder que uma palavrinha de 3 letras tem? A palavra sim. Pois é, ela pode começar um relacionamento, fechar um negócio, abrir portas que pareciam trancadas para sempre. E se a gente descobrisse que chegar nesse sim não é questão de sorte, mas de ciência? É isso que a gente vai mergulhar agora, explorando as ideias do livro de Goldstein, Martin e Cialdini. Imagina a cena. Estamos em 1966, numa galeria de arte. John Lennon sobe numa escada meio bamba, pega uma lupa pendurada no teto e olha através dela. Lá no alto, pequenininha, ele vê uma única palavra: sim. Ele mesmo disse que aquele momento, aquela positividade que ele não esperava encontrar, foi o que deu início a tudo com a Yoko Ono. Isso mostra que sim é muito mais que uma palavra. É o começo de uma conexão. E essa conexão, sabe, não é mágica, é pura ciência. E a gente pode entender essa ciência em 3 pilares. Primeiro, como a gente cria essa conexão inicial. Depois, o jeito certo de fazer o pedido. E, por último, como fazer com que aquele sim se transforme em uma ação de verdade. Então, por onde a gente começa? A maioria das pessoas acha que a persuasão só entra em campo na hora do pedido, né? Mas a ciência mostra que não. O verdadeiro trabalho começa bem antes, na construção de uma conexão. É sobre achar um terreno em comum antes mesmo de pensar em pedir qualquer coisa. E aqui está a primeira grande virada de chave. É parar de pensar em eu contra você e começar a pensar em nós. Sabe, os melhores persuasores não entram numa batalha. Pelo contrário, eles constroem uma ponte. Eles transformam o que poderia ser um conflito numa colaboração, focando naquilo que une as pessoas e não no que as separa. Pode parecer meio teórico, mas olha só esse exemplo inacreditável da vida real. Pensa, Primeira Guerra Mundial, véspera de Natal. De repente, soldados alemães e britânicos simplesmente largam as armas e saem das trincheiras. Não para lutar, mas para jogar futebol. Por um momento, eles deixaram de ser inimigos para se tornarem outra coisa. São um bando de homens com saudades de casa que amavam o mesmo esporte. Essa identidade em comum foi, por um instante, mais forte que a própria guerra. E o mais fascinante é que essa conexão não precisa ser super profunda. Pensa nisso. Uma cidade chamada Quincy, em Illinois, sofre uma enchente terrível. Lá do outro lado do país, uma outra cidade, também chamada Quincy, em Massachusetts, sem nenhuma outra ligação, junta uma grana e manda para lá. A única coisa que eles tinham em comum era o nome. É impressionante como o nosso cérebro se apega até na menor semelhança para criar um sentimento de nós. Ok, a conexão está estabelecida. Agora vem a parte delicada: fazer o pedido. E é aqui que a gente descobre que o como a gente pede é muitas vezes mais importante do que o que a gente está pedindo. O jeito que a gente enquadra a questão pode mudar completamente a resposta, de um não para um sim. E para entender isso, a gente precisa falar de um dos conceitos mais poderosos da psicologia: a aversão à perda. Nosso cérebro é programado para odiar perder. A dor de perder R$ 100, por exemplo, é quase 2 vezes mais forte do que a alegria de ganhar esses mesmos R$ 100. E saber disso muda tudo. Olha só esse estudo. Para um grupo de pessoas, disseram: você pode economizar X reais por mês na sua conta de luz. Para outro grupo, a frase foi: você está perdendo X reais por mês. O resultado? O grupo que ouviu sobre a perda teve o dobro de probabilidade de agir. Era a mesma informação, mas com resultados totalmente diferentes. É o poder do enquadramento em ação. Já viu negociadores experientes trabalhando? Eles usam uma técnica brilhante, que é a rejeição seguida de recuo. A estratégia é começar com um pedido grande, um que você sabe que tem grande chance de ser recusado. Quando a pessoa diz não, você imediatamente recua para um pedido menor, que era o que você queria desde o início. Esse passo para trás parece uma concessão, um presente, e a outra pessoa se sente quase na obrigação de ceder também e dizer sim. E os números, olha, não mentem. Num estudo, pesquisadores pediram para estudantes se voluntariarem para acompanhar um passeio no zoológico. Só 17% toparam. Com outro grupo, a abordagem foi diferente. Primeiro pediram algo absurdo: ser voluntário por 2 anos. Claro que todo mundo disse não. Aí, eles fizeram um pedido do zoológico. Sabe o que aconteceu? A taxa de sim saltou para 50%. A chance de conseguir um sim mais que triplicou. Beleza, você fez tudo certo, construiu a conexão, enquadrou o pedido do jeito certo e ouviu a palavra mágica sim. Mas calma lá, o trabalho ainda não acabou. Um sim que não vira ação na prática não vale nada. O último passo, e talvez o mais importante, é fazer esse compromisso realmente acontecer. A chave aqui é transformar um compromisso que é passivo em um que seja ativo.
Pensa num consultório médico. Se a recepcionista anota a sua próxima consulta, é passivo. Mas num estudo, quando pediram para os próprios pacientes escreverem os detalhes no cartão, o número de faltas caiu 18%. O pequeno ato físico de escrever com as próprias mãos torna o compromisso muito mais real na nossa cabeça. Outra abordagem super sutil é a do autorrotulamento. Em vez de pedir algo de cara, a conversa começa com uma pergunta como essa. Essa pergunta faz a pessoa pensar sobre si mesma de uma forma positiva. Sim, eu sou uma pessoa aventureira, ela pensa. E uma vez que esse rótulo é ativado, a mágica acontece. Num experimento, depois de fazer essa pergunta, 76% das pessoas aceitaram provar um novo refrigerante. Sem a pergunta, esse número foi de apenas 33%. É que nós temos um desejo profundo de agir de forma consistente com a imagem que a gente tem da gente mesmo. E, por fim, a ferramenta talvez mais prática de todas para garantir que a ação aconteça. O plano se, quando, então. Em vez de uma intenção vaga como, vou correr mais, a pessoa cria um plano super concreto. Se eu chegar do trabalho, quando for segunda-feira, então eu vou correr. Isso tira a necessidade de ter força de vontade na hora e transforma a decisão num gatilho quase automático, aumentando drasticamente as chances de sucesso. Então, resumindo, aí está um mapa do sim. Primeiro, construa a ponte da conexão. Segundo, enquadre o pedido de forma inteligente usando a psicologia a seu favor. E terceiro, transforme a intenção em um compromisso concreto, com um plano de ação. É uma combinação poderosa e, muito importante, ética. Mas, e este é o ponto mais importante de todos, existe uma linha muito tênue entre persuasão e manipulação. Essas técnicas são sim poderosas. Se forem usadas para enganar alguém, podem até funcionar uma vez. Só que a confiança, uma vez quebrada, já era, se foi para sempre. O objetivo final não deveria ser um sim hoje, mas sim construir relacionamentos mais fortes e duradouros. E isso nos leva à reflexão final. Pensa aí numa conversa importante que vai acontecer essa semana. Como ela poderia ser diferente se começasse pela conexão, se o pedido fosse pensado com cuidado e se ajudasse a firmar um compromisso real? No fim das contas, o objetivo não é só conseguir um sim, mas construir conversas e relacionamentos muito melhores.